paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. Precisamos recomeçar, né? Então, por isso que você recebeu a segunda notificação. Mas glória a Deus. Então, amado, se você quiser já encaminhar esse encontro para os teus conhecidos, para os teus amigos, para os teus irmãos em Cristo, né? Para os teus parentes, aqueles que você tem orado, intercedido, aqueles que têm pedido oração para você, envia, amados. Envia. Porque eu creio que hoje o Senhor tem coisas bem importantes para estar nos ministrando, né, através do seu Espírito. Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti. Senhor, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pecado, por todo pensamento, Senhor, que tem ido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Você pode dizer isso, amados? Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Apresenta a minha vida, a vida da minha família, dos meus irmãos em Cristo, Senhor, em todo o país, nos quatro cantos deste planeta, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que nunca ouviram falar de Ti, Senhor. Que aqueles que Tu possa estar alcançando neste momento, Senhor. Nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, pedimos a presença dos Teus arcanjos e anjos, sitiando e guardando as nossas casas, em nome de Jesus. Que os Teus arcanjos se coloquem do lado direito e esquerdo de todas as estradas, dando livramento de tudo que é tipo e espécie de mal, em nome de Jesus. O Senhor fala conosco e Ele nos revela coisas grandes e tremendas. Então, Senhor, nós Te pedimos, dá-nos entendimento, discernimento e a revelação da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Que nada fique oculto aos nossos olhos, aos nossos corações, porque a Tua palavra é luz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra nos conduz em sabedoria, nos conduz por caminhos de bênção e não de maldição. Senhor, eu peço que o Senhor dê ordens aos Seus arcanjos e anjos, cite em todas as casas, estados, cidades, capitais, municípios de todo o Brasil, faz o mesmo em toda a América do Sul, Senhor, a América do Central, América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Austrália, Senhor, todas as ilhas da Oceania, Senhor, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa, Senhor. Senhor, que os quatro cantos deste planeta sejam visitados pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, o mundo tem estado em grande aflição, as almas têm estado em grande aflição, Senhor. A natureza tem estado gemendo, Senhor. Tamanha é a aflição, Senhor, deste planeta. Oh, Senhor, Tu é aquele que ouve o clamor dos mais pequeninos, Senhor. Tu ouve o clamor, Senhor, de um bebê de colo, de um bebê que está no ventre da sua mãe. Tu ouve o clamor de um ancião, Senhor, que está deitado num leito em hospital. Tu ouve o clamor, nada fica sem que os Teus ouvidos ouça o clamor, e nada acontece sem que Tu não perceba. Senhor, nós Te pedimos, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia desse grande número de pessoas, de crianças, de nações, Senhor, que estão, Senhor, perdidas, caminhando, andando, com desânimo, com tristeza terrível nos seus corações, porque não têm esperança do dia de amanhã. Muitos não têm água para beber, muitos não têm alimento para comer, nem para alimentar os seus filhos, Senhor. Muitos não têm mais nem plantações. Ah, Senhor, nós sabemos, Senhor, que todas essas coisas
tu falaste desde o princípio. E muitas vezes tu usa essas situações para fazer com que os moradores deste planeta se lembrem do Deus Criador de todos os universos e venha se arrepender dos seus maus caminhos. Ah, Senhor, na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si todo o mal, se fez maldição no nosso lugar, levou sobre si todas as enfermidades que eram para mim, todas as enfermidades que houve na legalidade do pecado, Senhor. Tu levaste sobre si na cruz do Calvário. Então, nós abrimos mão, nós nunca mais vamos dizer a minha dor de cabeça. Não, a dor de cabeça não é nossa. Muitos dizem, eu tenho o meu câncer. Nós não temos em nome de Jesus. Declaramos em nome de Jesus que o nosso corpo, todas as nossas células, desde o nosso cérebro, sistema digestório, sistema circulatório, sistema renal, linfático, endócrino, o reprodutor, Senhor, Senhor, todas as células do nosso sangue, Senhor, da nossa medula, tudo, Senhor, seja lavado e remido no sangue de Jesus, e declaramos que o nosso corpo se sujeite ao nome que é sobre todos os nomes, e diante deste nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. Amém, amados? Jesus não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E quando Ele é apenas o nosso Salvador, mas não é Senhor das nossas vidas, tantas coisas não se cumprem na nossa vida. Por quê? O cumprimento da sua palavra é 100% quando Ele é Senhor das nossas vidas, quando Ele é Senhor dos nossos pensamentos, quando Ele é Senhor do nosso coração, quando Ele é Senhor da nossa vontade. Amém, amados? Então, Senhor, eis-nos aqui, cumpra-se em nós o teu querer, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, hoje é 1º de outubro de 2021, já. É inacreditável que já estamos praticamente indo para o final, o último trimestre do ano de 2021. Foram anos de 2018 para cá, foram anos difíceis, né? Mas pela graça e misericórdia do Senhor, estamos firmes nele. Amém? Então, queridos, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E o Senhor disse, fazei isso em memória de mim, todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Não é. Aleluia. Então, amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos. O livro de Salmos. Vocês sabiam que os salmos eram cantados? De vez em quando a gente assiste alguma apresentação, divulgação de judeus cantando salmos, né? Em hebraico. É muito lindo. Como é lindo de ouvir, não é verdade? Às vezes a gente pega assim e tenta cantar também. Você pode cantar também. Cadê? Salmos. Salmo 32. Olha o que diz aqui. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. O que significa bem-aventurança? Como a gente diz, às vezes, para alguma, quando a gente vê alguma família com tudo bonito, a gente diz assim, nossa, que família abençoada. Olha só. Olha aquele pai, olha o zelo daquele pai, olha aquele esposo, olha aquela mãe, olha aquela esposa, olha que família linda, que coisa linda, são abençoados, não é verdade? Então, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Você é bem-aventurado?
Somos. Somos bem-aventurados porque recebemos o perdão. Amados, se quando nós recebemos o perdão de um irmão, de um pai, de uma mãe, de quando nós falamos ou fizemos alguma coisa inadequada, quando a gente pede perdão, a gente recebe um alívio, uma sensação tão gostosa, tão boa, né? De outra pessoa. Tu imagina então, de Deus, receber o perdão de Deus, através da obra, através do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos lá. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. O que é iniquidade? Iniquidade, amados, são pecados repetidos. Repetidos lá, vamos dizer, pelo bisavô. Repetido no avô. Repetido no pai. Repetido nos filhos. Né? Aquela palavra que diz: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso é uma iniquidade. A gente chama o tal dos pecados que vão passando de geração para geração. Né? Hereditários, como se chama, geracionais, não importa. E o que importa para nós é que hoje nós somos bem-aventurados. Então, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amados, espírito não há dolo. Olha que palavra, hein? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, amados, o que significa calei os meus pecados? Quando eu não confrontei os meus pecados, quando eu não me arrependi dos meus pecados, né? Os meus ossos envelheceram. Tem outras versões que diz que até os ossos doíam. Os ossos foram se corroendo. Então, amados, e é interessante, amados, por que os ossos? Porque nos ossos nós temos o DNA, né? Também se faz exames de DNA, muitas vezes também de ossos. Então, porque a tua mão pesava, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou uma sequidão de estio. Estio é o quê? Falta de chuva. Não havia, quando não tem chuva, não tem refrigério. Quando não tem chuva, se tem sede. Quando não tem chuva, não tem colheita, não tem plantação, não tem alegria, não tem prosperidade, amados. 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Isto que eu li, amados, o 5 aqui, confessei-te o meu pecado, isto é na lei e dos profetas. E na graça, nós já temos os nossos pecados perdoados quando nós invocamos Jesus e seguimos os seus mandamentos. Não se esqueçam disso, amados. Não adianta apenas fazer uma oração lá, convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida, ou muitos aceitar a Jesus, mas não seguir os seus mandamentos. Porque daí ele é só o teu Salvador, mas não é o teu Senhor. Então ele é Senhor, é aquele que nós seguimos. 7. Tu és o meu esconderijo,
Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Oh, cantos de livramento, amados. Toda vez que você vai passar por alguma situação que te dá temor, que tu fica apreensivo, você não pede oração? Pede, né? A gente pede e tem que pedir. E depois que pediu oração? Obrigada, irmãos. Glória a Deus, deu tudo certo. Só isso? Nós temos que fazer isso também, até para edificar a fé dos irmãos que oraram e intercederam. Mas, aqui diz, Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, me livra da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amados, glorificar o nome do Senhor, se alegrar, cantar louvores, declarar, agradecer, cantar pelo grande livramento, amém? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas, os meus olhos, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Amados, aqui Deus está nos comparando com cavalos. Eu lembro que os cavalos, como dizia o pastor João Carlos, cavalo de padeiro, né? Eles usam um negócio aqui de couro. Eu aprendi que aquilo se chamava, que os óculos de cavalo se chamava antório. Para quê? Para ele não olhar para o lado, para ele seguir só para frente. Se o dono do cavalo pegar as rédeas, puxar para a direita, o cavalo não vai questionar, não, eu quero ir para a esquerda. Não, porque ele só enxerga para frente. E ele segue a rédea. Puxou para cá, ele dobrou a direita. Puxou para a esquerda, ele dobrou a esquerda. E é interessante isso, né? Que quando o cavaleiro quer que o seu cavalo ande reto, ele simplesmente só faz assim. Só faz assim com as duas rédeas, leve, não é uma coisa pesada, só assim, e o cavalo sai, né? Interessante isso, né? Deus não está nos comparando a animais, simplesmente está dizendo para não sermos como os animais, que os animais fazem tudo isso, obedecem ao condutor dele, ao seu senhor, ao seu dono, sem entendimento. Mas nós, amados, o Senhor tem nos dado entendimento, porque Ele deixou a sua palavra e a sua grande e tremenda obra. Então, não sejais como o cavalo ou a mula. Bom, e mula então tem fama de empacar, né? Porque quando a mula empaca, pode esquecer. Ninguém vai para lugar nenhum mais. Eu ouvia isso, não sei se isso é verdade. Os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Você é reto de coração? Amém, glória a Deus. Então, precisamos exultarmos no Senhor, na sua obra, na sua misericórdia, que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Vamos agora, amados, pular lá para João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 23. A partir do 23, queridos. Aqui fala da mulher de Samaria, que todo mundo sabe, né? A samaritana. Então, 23. Não, é João 1, João 2? Não, é João. Evangelho de João. 4, versículo 23. Aqui é Jesus falando... Vamos pegar o do 21 ali para termos mais entendimento. No versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher,
Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, Deus Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa, amados, adorar a Deus em espírito e em verdade? Toda vez que Jesus falava, ele dizia: em verdade, em verdade, em verdade vos digo. E um dia me veio, segundo eu por mim próprio, tá? Me veio o entendimento assim, quando Jesus dizia em verdade, como se estivesse falando, na verdade de Deus, em verdade do Filho e em verdade do Espírito Santo, como se fosse, porque sempre era 3 palavras, em verdade, em verdade, em verdade vos digo, duas palavras, porque é interessante isso, né? Em verdade vos digo. A palavra do Senhor é a verdade, amados. E Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. Jesus, Filho de Deus Altíssimo, né? Nós o adoramos. O Espírito Santo de Deus, nós também adoramos. E Deus, nós também adoramos. Só que de verdade, amados, eu creio que enquanto nós estivermos aqui neste planeta, nós estaremos todos os dias aprendendo a adorar a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. E eu sempre me pergunto isso. Há muitas vezes a gente acha, vamos adorar a Deus. O louvor estava uma beleza, mas adorar a Deus, amados, é muito diferente de que apenas cantar. É muito diferente de ter os melhores instrumentos. É muito diferente de ter tudo da melhor marca. Adorar a Deus, em primeiro lugar, o Senhor procura verdadeiros adoradores. Se tu não tem uma vida de santificação, de buscar, de ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, como se diz, será apenas um grupo de cantores cantando, às vezes no ritmo, às vezes fora de ritmo, às vezes um louvor bonito, uma música bonita, mas é só música. Cantando pra alma. Só música, cantando para alegrar a sua alma, o seu corpo, né? Porque dá para dançar um pouquinho às vezes, né? Dá para pular um pouco, mas amados, verdadeiros adoradores, os adoradores, como se diz, cantar não é adorar, tá? Escreve isso aí no seu caderninho. Cantar não é adorar. Adorar adorar é exaltar quem Deus é. Sabe aquele tempo de intimidade que tu tira lá no teu quarto ou no banheiro, quando você estiver tomando banho, que você começa a declarar a Deus a grandeza dele, sabe, agradecer, louvar com palavras suas, sabe? Isto é uma adoração. Amém? E adorar, exaltar quem o Senhor é. E o louvor, né? O louvor, aquela música que a gente faz, é sobre o que ele faz. Então, queridos, nós realmente precisamos aprender. Sabe? Aprender, tirar aquele tempo, seja durante o início da manhã, lá, 5 da manhã, 6 da manhã, a hora que você acorda, você já ergueu o braço, já orou, já agradeceu a Deus pela noite de sono, pela noite de descanso e renovo, e você já agradeça o dia pelos livramentos que você já tem, né? Mesmo que você não saiba, mesmo que você não veja, o Senhor nos livra de todo o mal.
Assim como está escrito lá na oração do Pai Nosso, né? Ele nos livra. Pai, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Eu lembro que uma vez o pastor João Carlos disse assim: se nós pudéssemos ver de quanto mal nós já nos livramos, de quantos asteroides, como se diz, de meteoros, que já estava indo retinho assim para o planeta Terra lá, né? E o Senhor lá pela oração de um, de outro, ele sempre fazia assim. Não é verdade? Realmente isso nós só vamos saber e ver quando nós estivermos do outro lado. Aqui nós temos ideia apenas. Uma leve ideia dos livramentos que o Senhor tem nos dado. E, amados, como nos alegra ouvir os testemunhos, sabe? Louvar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito na sua vida, pela misericórdia, pela cura, pela libertação, sabe? Por tudo, amados, por tudo, porque sendo Deus quem Ele é, Criador de todos os universos, né? Tudo que nós nem imaginamos, né? Que nós não conseguimos imaginar. Deus pegou lá do pó dessa terra aqui, amassou, né? Molhou, assoprou nas narinas daquele bonequinho lá, né? E hoje nós somos descendência de Adão. E você já sabe a história do Jardim do Éden, não preciso lhe contar. Mas a grandeza, amados, a grandeza é que nós estamos aqui nos alinhando, sabe? Cada dia. Hoje, amados, as desculpas que você deu ontem não pode se repetir hoje. E não deve se repetir amanhã. Porque nós estamos a cada dia nos alinhando. Quem está se alinhando está o quê? Ficando cada dia mais pronto, cada dia melhor. Amém? Nós temos que estar com as nossas bagagens espirituais alinhadas. Né? E as bagagens, os pesos deste mundo, nós temos que ir jogando, largando fora, jogando para a cruz, deixando, né? Deixando tudo por aí, porque isso aqui nada vai subir, amados. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Nunca vi num cortejo fúnebre um carro forte. Eu também não. Por quê? Todo dinheiro, todo enfado, todo cansaço, toda riqueza deste mundo não desce à cova e nem sobe aos céus. Né? Até porque ninguém jamais, as famílias daquele lá jamais iam permitir que jogasse dinheiro na cova, não é verdade? Não é faraó. Não é faraó, né? Misericórdia. Vou tomar uma aguinha. Então, verdadeiros adoradores é fazer o dia de amanhã melhor do que hoje. E o dia de ontem, das coisas que eu fiz de errado, não se repetirão mais amanhã. Amém? Você pode dizer assim, mas é difícil. Mas não é impossível, porque o Senhor deixou os seus mandamentos, né? E nós queremos não apenas, queremos ser os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Lembre-se, Jesus dizia, em verdade vos digo. Então, amados, seja expert nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. E eu tenho algo para falar para vocês, queridos, que eu gostaria que vocês anotassem, pegassem um papelzinho, um caderninho aí, né? Anotasse. Em 2008, todo mundo deve lembrar da crise financeira que deu no mundo inteiro. Por acaso, ele começou lá nos Estados Unidos com a quebradeira do sistema imobiliário, se eu não me engano, né? E o resto você sabe que foi, como se diz, no mundo inteiro.
E eu lembro que aqui no Brasil também todo mundo ficou com muito medo, era pela época, que interessante, me lembrei agora, que era a época mais ou menos perto de dezembro ali, né? E as pessoas com medo, né, de gastar o seu dinheiro de décimo, etc, etc. Aí eu lembro que na época o presidente veio na televisão e falou algo, né? E eu me lembro que foi interessante que quando nós tivemos logo depois, tivemos um encontro com o pastor João Carlos, e ele disse assim, que o Senhor mostrou para ele que isso seria, que o Brasil não sentiria, seria uma coisinha de nada. Mas ele não falou essa palavra, né? Que seria uma coisa de nada, que não sentiríamos nada, pela misericórdia do Senhor. Mas que os Estados Unidos, o dólar voltaria novamente a ter um alto valor. E quando o mundo inteiro estivesse cheio de dólares, né? Dólar é papel, né? Cairia novamente, haveria uma crise. E essa crise seria pior do que tudo que nós já tínhamos imaginado. Que da noite para o dia o governo americano diria que mudaria, como se estivesse mudando a moeda, que aquilo lá não valeria mais, que agora seria um novo dinheiro, vamos dizer assim. Na época eu ficava pensando, o que será, como será, né? Não vai voltar mais para peso de ouro e de prata, porque isso na época era lastros, e eles tiraram isso, né? Como todo mundo sabe. E eu fiquei tenho pensado, pensando nisso hoje, pode ser um novo espécie de moeda, como é que se diz, tipo estilo bitcoins, tem N's moedas, né? E eu fiquei pensando, eu ainda tenho pensado nisso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque durante essa semana, vários dias, não apenas essa semana, mas já há algum tempo, o Senhor tem falado conosco. Crises virão no mundo, economicamente, moralmente, espiritualmente, politicamente, tudo, todos os mentes. Né? Mas fiquem firmes, orai, vigiai, né? Orai uns pelos outros, estejam atentos, porque eu vos guardarei. Eu vos guardarei, eu vos guardarei. Em maio de 2015, que nós olhamos antes, quando deu aquela palavra dos 150 dias? 1º de maio. Isso. Em 1º de maio de 2015, nós tínhamos nos reunidos e o pastor João Carlos nos entregou uma palavra, né? E eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: anotem o nome de todos que estão aqui nessa sala e aqueles que estão assistindo via internet. Anotem os nomes. Todos. E o Senhor estava convocando aquelas pessoas para fazer um jejum de 150 dias. Nós já tínhamos feito um de 177 algum tempo atrás, né? Alguns anos atrás. E aquilo deu um temor. E eu lembro que depois, no caminho, durante a semana, quando nós fomos nos reunir com o pastor novamente, o Ayrton ainda perguntou: mas pastor, o que Jesus lhe revelou, né? Aí eu me lembro que falou mais algumas coisas, né, para nós, e foi muito interessante. E quando terminou, amados, aqueles 150, e orando 7 vezes ao dia. Quando terminou aqueles 150 dias de oração, de jejum e oração, e orar 7 vezes ao dia, eu entendi que nós precisávamos nos reunirmos. E nos reunimos no dia 7 de setembro de 2015. E foi quando o Senhor deu a revelação sobre a pandemia que iniciou lá na China em dezembro. Em dezembro de 2018, o mundo já estava sabendo do que estava acontecendo na China, né? 2018. Então, foi 2015, 16, 17, 18. 2019 chegou ao Brasil, né? E o resto você sabe.
15, 16, 17, 18, 19 chegou ao Brasil. Então, eu vou ler para vocês, prestem bem atenção, tá? As interpretações das orações desses últimos dias. Em especial, amados, do dia 29. Meu Deus, cadê? Tá por aqui. Meus amados filhos, sou o Senhor vosso Deus. Vigiem e estejam em alerta. Esse mundo vil está com os dias contados e em breve serão retirados. Mas antes o mundo inteiro será abalado por uma grande crise financeira, que começará nos Estados Unidos e afetará muitos países. Mas é necessário que essas coisas aconteçam. Eu sou o Senhor da vossa salvação e está próxima a vossa redenção. Creio em mim, o Senhor, eu sou o vosso alívio. Santifiquem-se e sigam a minha direção. E digo novamente, eu sou o vosso alívio. Tremendas trevas circundam o mundo, mas os meus não são participantes, pois são como luzeiros. Aquele que está em mim é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o Senhor colocou: jejuem e orem uns pelos outros e busquem a minha face. Vocês são meus. Eu amo vocês. Então, amados, e passou, como se diz, passou, deixa eu achar aqui, e desde o dia 29, então, eu já estava antes, né? Estou aqui pensando, orando, com os ouvidos, as antenas ligadas, né? A respeito disso. Então, eu vou ler aqui, amados, com pessoas diferentes na interpretação, mas todos falam a mesma coisa. Não há o que temer, o que há de acontecer. Estou com vocês. A grande crise financeira irá acontecer, começando nos Estados Unidos e se espalhando pelos 4 cantos. Não temam. Permaneçam em mim. Haverá uma angústia como nunca houve. Darei instruções de como proceder. Ouçam com atenção. Eu estou com vocês. Quero um jejum santo, que se limpem dos vossos pecados, amados. Então, e eu tenho pensado a respeito disso, tenho pensado muito. E eu lembro das palavras que o pastor João Carlos nos falou em 2008, e eu fiquei pensando, será que essa é aquela crise? Aquela crise financeira? Ou será que virá outra ainda? Mas analisando as informações econômicas dos economistas, né, se subentende que isso é para logo. Então eu fiquei pensando, meu Deus, quantos dias, Senhor, nós vamos orar e vamos jejuar? Quantos dias? Eu vou ler na terceira pessoa. Prepare o caminho reto. Não se deixe iludir pelos príncipes do maligno. Muitíssimos estão sendo contaminados. Muitos da minha noiva ainda estão sendo enganados. Abram os ouvidos. O meu espírito tem chorado por estar vendo alguns ainda fora do equilíbrio normal da minha palavra. A oração e jejum devem ser praticados com mais afinco. Esta guerra que estão vivendo não seria necessária. Desta maneira, muitos estão passando por muitas aflições, amados. Aflições fora do normal. Marchem nessas orientações. Fiquem firmes e atentos, com ouvidos abertos
para meu espírito. Somos um, deveis agir com firmeza sendo um. Alinhem-se para estarem nesta santificação, unânimes. A natureza está gemendo, a natureza está cobrando pelo sangue dos justos, mas vós sois os meus justificados. Vós sois a minha glória. Perante o Pai, ele me deu a voz. Intercedi ao Pai, a fim de que os que estão cambaleando se tornem firmes. Orem aos que estiverem desanimados, frente ao caos social e mundial. Coisas piores virão, fiquem atentos e mantenham a fé em unidade, ajudando-vos mutuamente. Eu os tenho admoestado para ficarem de ouvidos abertos. Não se acomodem, lutem com as armas espirituais, a fim de vos firmardes em unidade, em união com toda a noiva. O fim vem e vem sem demora. Acautelai-vos frente às intempéries todas. O Pai remiu o tempo em face do que virá. Eu sou o Senhor que nunca desampara. Eu estou convosco e venho sem demora. Deem glória a todo momento, porque o Pai é bom. E aqui está a interpretação também da minha oração, da minha intercessão. Pai, eu clamo por este momento de crise social e mundial. Dê ordens aos teus anjos a fim de que não tropecemos nos caminhos devido a todo esse caos. Te peço que olhes com benignidade para nós. Olhe para este grupo que puseste aqui, Senhor, sob a tua liderança através do teu Espírito Santo, e nós somos apenas os vasos, amados, em nome de Jesus. Então, queridos, o meu pensamento tem sido: se essa é aquela crise da qual nos foi revelada em 2008, eu creio que 40 dias de jejum é brincadeira. Porque se realmente, eu não estou falando tudo aqui do que o pastor nos revelou, até para não deixar as pessoas assustadas, tá? Mas se for se este é o tempo daquela crise, realmente. Parece ser, né? E parece ser. Né? Eu andei lendo por esses dias as coisas de economia, tudo, e parece ser. Da noite para o dia, simplesmente, né, o dinheiro vai perder seu valor. E isso não seria a primeira vez na vida, né, no mundo. Mas, então, queridos, eu vou pedir para vocês orar. Para você, depois do culto, dobrar os seus joelhos, né, orar e pedir para o Espírito Santo te revelar. Pedir para o Espírito Santo de Deus trazer clareza, né, ao teu espírito e a urgência desta palavra. Porque eu creio, mas que precisamos entrar em jejum de 150 dias, não de 40. Porque se realmente é agora, nós precisamos realmente estar firmes, muito firmes. Firmes antes, durante e depois. Amém? Porque o Senhor diz que vai nos guardar e vai nos dar instruções, amados. Então, já fica pensando aí como é que você faria, né? Que espécie de jejum, aí as pessoas dizem, tá, mas vai ser direto, não vai ser direto? Olha, amados, verdadeiramente, muitas vezes nós já fizemos jejum também, onde nós deixamos o fim de semana, o sábado ou o domingo livre para a família, para ter a comunhão com a família, porque às vezes causa tanto escândalo o jejum que olha, que não é fácil, não é fácil. Então, vamos orar ao Senhor. Eu peço que cada um ore ao Senhor, peça para o Espírito Santo de Deus confirmar ao teu espírito, sem justificativa, viu? Sem justificativa. Sem desculpa. Sem justificativa. Porque, amados, tudo que nós obedecemos ao Senhor, ainda que pensando, meu Deus, o que será? Nós não se arrependemos de nada. Absolutamente de nada. Nada, 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 queridos. Nada.
Amém? Então, eu peço que você ore e peça para o Senhor, Senhor, testifica o meu coração, Senhor. Me mostra o que eu não estou vendo. Me ajuda e a cada dia mais eu estar sensível ao Teu Espírito Santo. Que eu venha ter ojeriza do mal. Que eu venha ter asco daquilo que não honra o Teu nome. Daquilo que não veio de Ti. Amém, amados? Então, é interessante que eu estou falando para vocês isso exatamente sentindo a mesma coisa lá em 2015, né? Quando eu transmiti a revelação que o Senhor deu sobre a pandemia que viria ao mundo. Sentindo a mesma coisa, pensando o que será que vai acontecer? O que será que vai vir? E agora o que será que vai acontecer? A gente já sabe, mas é agora. Amém? Então não fiqueis alarmados, porque o Senhor não deixa os seus desamparados. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Em tempos de crise financeira, econômica, seja lá o que for, o Senhor faz os seus multiplicar as suas finanças. O Senhor faz com que se a pessoa ganha um salário mínimo, aquele salário mínimo dela, ela paga todas as contas, ela não falta para nada. E agora, queridos, com esses aumentos repetidos, constantes, incontroláveis de combustível, você sabe que eu sempre conto que eu defini um valor para colocar por semana, né? Só que se eu vou olhar naturalmente, isso não dá. Não daria. Com o valor que está hoje, não daria para 3 dias, 2 dias, não sei quantos. Mas eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela fé. Se eu determinei, se eu declarei, se eu orei, está feito. Começa a colocar em prática, amados. Começa com pequenas coisas, sabe? Começa a colocar em prática, começa a profetizar, começa a declarar, sabe? Essa semana eu fiquei extremamente tocada, porque uma amada irmã que recebe R$150, amados, R$150, que para mim isso não é abono, para mim isso é nem vou falar o que eu penso. Sabe? Isso é terrível. Tu imagina receber só isso para alguém que está sem salário. O que tu faz com R$150? Como é que tu paga aluguel? Como é que tu paga água? Como é que tu paga luz? Como é que tu compra comida? Como é que tu te veste? Como é que tu compra remédio? Como é que tu paga luz? Como é que tu paga internet? Como? Comer, então? Meu Deus do céu. Então, amados, nós realmente, este é um bom momento, este momento de crise é um excelente momento para começar a orar, colocar em prática e dizer: Senhor, está escrito que tu multiplicou os pães, os peixes para milhares de milhares. Então, Senhor, faz o mesmo. Que o arroz não diminua, que o sal não diminua, que o açúcar não diminua, que a proteína não diminua. Nada, que à medida que eu vou tirando, aquilo vá se multiplicando em nome de Jesus. Porque, amados, ordenar também lá que o seu contador de luz, de água, seu combustível, o seu gás, não gaste. Sabe, que ele se multiplique à medida que vai ser. Você deve estar pensando: você está doida? Eu estou falando aquilo que eu vivo, que eu já vivi e que continuo vivendo, amados. Inclusive esse mês, né? Inclusive todos os dias, amados. Então, qual é a diferença? A diferença é que se ora todos os dias. Por que tem que orar todo dia? Uma vez não adianta? O mundo espiritual se move por símbolos e por palavras, e são diariamente, dia após dia. Amém? Então, amados, eu espero que você não tenha ficado assustado. A Maria Hermínia perguntou uma coisa: pastor,
Sem justificativa, mas como falei, se já estou comendo pouco devido à anemia e ao problema no fígado, me dá uma luz, por favor. Quem perguntou? A Guilhermina. A Guilhermina. Anemia e problema no fígado. Terebahela shalabahas turibahleriant. Oh Senhor, que o teu sangue passe em cada parte do fígado da tua filha, Senhor. Oh Senhor, todo o seu sistema, Senhor. Senhor, que a sua medula produza sangue e excelência, Senhor. Que tudo aquilo, toda a bioquímica do seu sangue, Senhor, seja restaurado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que as suas hemácias se fiquem na contagem certa, Senhor, necessária, em nome de Jesus. E todo espírito maligno que rouba as energias, que rouba as forças, seja amarrado e levado para o abismo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Continuando então, quando eu falei para vocês que me tocou muito e fiquei muito impressionada, pensei, meu Jesus amado. E aquela senhora, aquela pessoa amada, ela queria devolver o dízimo e devolveu daquele valor. Eu me senti constrangida. E aí o Espírito Santo me lembrou assim: receba, porque é como a oferta da viúva. Lembra que lá no templo o Senhor estava lá sentado, olhando, e havia lá os fariseus, os saduceus lá. Ó Senhor, eu te sirvo, eu faço tudo que tu mandas, eu devolvo o dízimo, dou as ofertas da hortelã, da pimenta, etc, etc, né? E vai aquela senhorinha lá, a viúva, e bota uma moeda. Eu imagino que aquilo deve ter feito um barulho assim. Né? E ele pergunta: quem ofertou mais? Nós naturalmente ia dizer aquele que estava lá falando, que dava isso, que dava aquilo. Não, ela, porque ela deu tudo o que tinha. Sabe? Então eu tenho orado, Senhor, que o teu sobrenatural venha sobre dessa irmã e de todos aqueles outros que estão passando algum tipo de dificuldade financeira, que venha se multiplicar 10.000 vezes mais, que venham aqueles que não conseguiram ainda suas aposentadorias, que muitos estão aposentadorias trancadas. Senhor, nós te pedimos, porque tu és o nosso advogado. Oh, Senhor, nós temos Deus como o justo juiz e Jesus como nosso advogado. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, dê luz, que o Senhor traga luz e entendimento aos documentos, a tudo que é necessário, porque, amados, todos aqueles que trabalharam durante anos e anos, a lei mudou em 2019, mas você não iniciou a sua carreira de trabalho ontem. Amém? Então, vá atrás, ore ao Senhor, porque Deus é um Deus de sobrenatural. Deus é um Deus maravilhoso, queridos. Maravilhoso. Amém? Então, queridos, não esqueçam. Pega lá o caderninho depois, ora ao Senhor. Se o Senhor testificar o teu coração, e você entender que esta palavra vem do Senhor, não deixa para amanhã, amados. Peça ao Senhor: como eu vou fazer, Senhor? Coloca lá quais são os horários que você pode dobrar os seus joelhos. Não precisa ser 500 horas, né? Eu lembro que nós fizemos isso e foi muito edificante. Amados, foi muito edificante. Foi muito fortalecedor também. E muitos nesse momento houve um divisor de águas, lembra-me?
Houve um divisor de águas, uns foram para o lado esquerdo, outros foram para o lado direito, outros foram para trás, outros foram não sei para onde. Mas, amados, permaneceram aqueles que obedeceram ao Senhor, ficaram firmes no Senhor e continuam firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, não vamos nos alarmar, simplesmente vamos agradecer a Deus, porque está escrito que Deus não fará na terra nada sem antes revelar aos seus servos os profetas, os servos. Quem são os servos do Senhor? Quem são os seus filhos? Somos nós, amados. É eu, é você, somos todos nós. Estamos atentos e o Senhor vai abençoar o seu povo, para que o seu povo abençoe aqueles que não serem pegos de surpresa, queridos. Amém? Então, não esqueçam, amados, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos agradecer, porque o bom pai adverte os filhos, o bom pai disciplina os filhos, o bom pai dá conselhos de vida. Amém? Então, eu vou ler novamente aqui o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. As nossas iniquidades já foram perdoadas. Amém? Cujo pecado é coberto, o nosso pecado foi coberto pelo sangue de Jesus. E do nosso passado, do nosso pecado, o Senhor não se lembra mais. Amém? Agora, levanta, anda, não olhes para trás e não peques mais. Onde está? Aqui. Continuando. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Glória a Deus. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, mas não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Através de Jesus, todas as iniquidades, todo o mal, todo o pecado já nos foi perdoado. Já nos foi apagado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não os atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amados, esse alerta, essa ordem que o Senhor está nos dando sobre essa crise econômica que virá no mundo, amados, é aqui, ó. O Senhor nos preserva de tribulação. O Senhor nos preserva, nos avisa antes. Então nós temos que estar atento. Estejam atentos, queridos, estejam atentos. Não estejam embriagados pelos vinhos das redes sociais, sabe, por séries, por jogos, por tudo que te tira tempo demais. Não fiqueis embriagados com o vinho deste mundo, mas se embriagueis no Espírito Santo de Deus, que vai colocar no teu coração, na tua boca, no teu espírito, louvores, palavras de adoração, palavras de fortalecimento, e seremos alegres. Amém? Alegre-se na salvação. Se você não tem motivo para estar alegre, se alegre na sua salvação, porque ter o nome escrito no livro da vida é uma alegria extraordinária, sendo nós quem éramos, não merecedores de nada. Amém? Amém. Então eu convido os irmãos para ir lá pegar o seu suco de uva, né? O seu pão, para nós compartilharmos da ceia do Senhor. Enquanto a minha filha pega, antes de eu passar para ela, vamos orar, queridos. Vamos orar. Ora basti lasti bahla shelimant. Recanteri hasteri bahla story alaramais. Ora balasti la mahlasti alaravastori edrimas.
Senhor, eis aqui, Senhor, as ovelhas do teu pastoreio, Senhor. Somos ovelhas do teu pastoreio. Senhor, eu peço pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família, Senhor. E eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fala com a tua noiva, Senhor. Abra os ouvidos espirituais, Senhor. Oh, Senhor, tira toda cegueira espiritual. Pinga o teu colírio nos olhos da tua noiva, Senhor, para que ela não ande como cega, Senhor, no sentido contrário ao teu querer, Senhor. Ah, Senhor, tu fala com a tua noiva em sonhos, tu fala pela tua palavra, tu fala usando a boca dos teus profetas, Senhor. Tu fala, tu tem falado conosco diariamente, Senhor. Tu tem nos advertido diariamente, Senhor. Tu tem nos ensinado diariamente, Senhor. Robi ahlastila rastoria laramas. Rebahela stela bahasheki anduruvian. Rebalasta la bahela sheleria storian. Remahalastili de bahlastoria laramas. Oh, glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer. Que a tua graça e a tua paz seja super transbordante nas nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, nos unja com a porção dobrada do teu Santo Espírito para realizarmos sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Michele. Paz de Cristo, irmãos e irmãs. Antes da Santa Ceia, antes dessa palavra, aliás, após essa palavra que a pastora compartilhou, nós temos a obrigação de fazer a Santa Ceia com consciência. Eu gosto muito de trazer sempre esse entendimento de que a Santa Ceia não pode ser feita como é feita normalmente nas igrejas. Eu vou dizer para vocês que, sinceramente, eu me incomodo muito. Normalmente me incomodo muito quando participo de uma Santa Ceia e a pessoa que está ministrando diz: esse é o teu sangue, esse é o teu corpo, fazer isso em memória de mim, poder comer, e acabou. Não há mudança, não há transformação nas nossas vidas. E Santa Ceia, irmãos, ela transforma. Santa Ceia não nos deixa iguais como éramos. Toda Santa Ceia, ela precisa trazer um impacto para as nossas vidas, porque nós estamos, e a Bíblia diz, se o Senhor disse que é. Muitas pessoas dizem isso é um símbolo. Não tem nada de símbolo. Não está escrito na Bíblia que é símbolo. E o verbo ser ele é definitivo. Não está escrito, Jesus não disse: vocês vão comer um pedacinho de pão no futuro lembrando de mim. Não. Ele foi muito claro. Esse é o meu sangue. Esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Então nós estamos, irmãos, recebendo DNA de Jesus dentro de nós. E esse DNA traz a essência de Cristo, traz o caráter de Cristo, traz a retidão do Senhor, traz a vida de Deus para dentro de nós. Por isso precisamos fazer a Santa Ceia conscientes de tudo isso. Amém? Mas eu quero ler a palavra com vocês também. 1 Coríntios 11, versículo 23. Pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido. Estão vendo isso aqui? Eu antes já lhes havia transmitido. Consciência. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isso é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Para se lembrarem do quê? Que Jesus foi bonzinho? Que Jesus nos ama?
que Jesus faz milagre, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele cura, batiza, liberta, expulsa os demônios, multiplica o pouco que tem, traz à existência aquilo que não tem. Não, irmãos. Santa Ceia é para trazer à memória o lugar onde tu estava e onde eu estava quando Jesus nos encontrou. Santa Ceia é lembrar o charco de lodo que nós caminhávamos, a lama na qual nós nos enredávamos, os pecados que nós constantemente cometíamos. Santa Ceia é lembrar que nós já estávamos no inferno. Antes de entrarmos do ventre da nossa mãe, o nosso destino era o inferno. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos conhecia, ainda massa informe, antes do ventre. E Ele mudou a nossa sorte. Ele acabou com esse destino infernal e nos resgatou para o seu reino da luz, de amor e de vida eterna. É isso o que nós temos que trazer à memória no momento da Santa Ceia. É isso. Não é mais nada. Nós precisamos lembrar que aqueles pecados de estimação que nós não nos livramos ainda, quando nós os cometemos, é como se nós estivéssemos dizendo para Jesus: Senhor, a cruz não foi suficiente. E nós precisamos criar vergonha na cara, irmãos. Porque a cruz foi, é e sempre terá sido suficiente. Nós é que precisamos trazer à memória. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor. É isso que é para trazer à memória. E morte que Ele sofreu por vocês. Façam isso até que Ele venha. Paulo foi muito claro. É isso que é para trazer à memória. Quando pegar o pão na tua casa agora, tu não está pegando o pão. Tu está com o corpo de Jesus nas mãos. Com o corpo de Jesus. Quando tu pegar o cálice, não é suco, não é vinho, é aquele sangue vertido na cruz. É aquele sangue vertido quando Jesus teve suas costas, seu corpo dilapidado por aquelas chibatadas. É aquele sangue que manchou Jerusalém. É esse sangue que tem nesse cálice, irmãos. Não é outro. Não é outro. Ainda que na nossa boca entre doce, no nosso espírito, na nossa alma e até mesmo no nosso corpo, ele é transformador para todo sempre. Fecha teus olhos. Pai querido, Jesus, naquele dia em que foi traído, e começa assim, Senhor, foi traído, Ele levantou aos céus o pão e o cálice e deu graças. Senhor, com toda a angústia que Ele já deveria estar sentindo, Ele deu graças. Ele deu graças a Ti. Ele deu graças por passar por tudo que Ele passou no meu lugar, no lugar da pastora, no lugar do Ayrton, no lugar da Joana, no lugar de cada um que está assistindo, Senhor. Verdadeiramente, Ele levou sobre si. Verdadeiramente. Senhor, nós consagramos a Ti
os elementos da Santa Ceia. E eu não sei como que o Senhor opera isso, mas no reino espiritual, esse pão deixa de ser pão. Esse suco deixa de ser suco. E para dentro de nós entra a pessoa de Jesus, através do seu corpo e do seu sangue. Oh, querido, que essa Santa Ceia dessa noite seja transformadora, Senhor. Seja reveladora. Traga, Senhor, toda a tua essência, todo o teu caráter, toda a tua retidão para dentro das nossas vidas. E que te permita ocupar todos os espaços vazios que ainda estão dentro de nós. E também te permita, Senhor, ocupar o trono do nosso coração como um lugar definitivo de morada. Senhor querido, nós reconhecemos que a cruz não era o teu lugar, era o nosso lugar. Éramos nós que tínhamos que estar lá, Senhor. Como aqueles ladrões que foram crucificados ao teu lado e mereciam a cruz. Nós também merecíamos, Senhor. Mas o amor do Pai é tão grande, tão imensurável, tão profundo e tão arrebatador. Entregou a ti, Jesus, o único santo, o único digno, o único reto, o único bom, por um monte de pecadores e pecadoras. E nós não valíamos a pena, Senhor. Nenhum de nós valia a pena. Mas o Senhor nos resgatou e fez de nós morada. E fez de nós filhos teus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Nós reconhecemos que precisamos de ti. Nós reconhecemos que somos gratos a ti, Senhor. E te adoramos. Na beleza da tua santidade, te adoramos, Senhor. Essa Santa Ceia seja também um ato de adoração a ti, Jesus Cristo de Nazaré. A ti, Espírito Santo de Deus. E a ti, Pai querido. Abba, Paizinho. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Porque só tu merece ser adorado. Só tu merece, Senhor. Em nome de Jesus. Ora babacantu tarahaxa bacantu terras. Oxe baracaçu te açu te baraçu comaia te orrochei. Ode açu terecanti badahaya tu que antorobahas. Odere basura cantara la hasuti e canti e bahashias torrobas. Ora bahasuri ele cantiaço. Vem, Senhor, com o peso da tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Vem com o peso da tua glória, Senhor. Nós pegamos o teu corpo, Senhor. O te bacanto tabahasu te cantora hasote asteve.
Arabashi Hasutorohoshi Bahasutarabahais. Nós, Senhor, comemos da tua carne, Jesus. E sobre as nossas vidas se manifeste todo o poder que deveria até hoje ter se manifestado e ainda não aconteceu. Ao trazermos a tua carne para dentro de nós, Senhor, traz cura ao corpo físico de cada um dos meus irmãos e irmãs que necessitam e de todos aqueles que foram pedir oração, Senhor, em nome de Jesus. Podemos comer. Pegamos o teu sangue, Senhor, e oramos para que traga transformação ao nosso DNA físico e espiritual, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Quando eu estava sentada ali, eu dei uma lida um pouquinho nos comentários e queria dizer o seguinte. Muitos falaram que estão comendo muito pouco porque está com alguma enfermidade, né? Então esse pouco que você está comendo, ou aquilo que você não estiver comendo, consagre o Senhor. Amém? E tem pessoas que tomam medicação. O Senhor vai te mostrar, amados. O Senhor vai te mostrar. Tem pessoas, por exemplo, que não tem condições, às vezes, por causa da sua vida corrida, é difícil de fazer algum jejum, mas às vezes pode fazer o jejum das delícias, né? Não precisa ser um jejum totalmente. Pode, por exemplo, se a pessoa ama chocolate, ela não come chocolate nesse tempo. Se ela não vive sem um café, se ela tomava 10 xícaras de café, toma 5. Não toma? Ou não toma, né? Mas tudo depende, né? Você vai saber, queridos, você vai saber quando o Senhor coloca no seu coração, você vai saber e não vai ter problema nenhum, amém? Porque a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Vai vir tanto argumentos para justificar que você não deva, como se diz, fazer o jejum, né? Mas lembre-se, se o Senhor pediu, Ele sabe. E eu vou dizer, não nos arrependemos de nenhum dos jejuns que o Senhor nos colocou. Nenhum mesmo, amados. E eu não sei se eu entendi direito. O pessoal falou que era a crise que não era de 2008. Não, eu estou falando da de 2008, tá? Que aqui foi praticamente nada. E o comentário e a revelação que o pastor João deu foi em 2008, né? Que viria essa que talvez esteja que está chegando aí, que está às portas. Tem toda uma condição, uma pós-pandemia, de falta de trabalho e tudo mais as guerras, os rumores de guerra, mais os acampamentos de refugiados, o mundo está um caos, queridos. É só tu pegar um pouquinho, dar uma lida nas notícias e você fica simplesmente chocado. Né? É vulcão aqui, é vulcão ali, é tremor de terra, é pessoas morrendo, é falta de comida. Esses dias ainda estava no jornal jovens pegando carcaças de animais para poder cozinhar, para poder... Que isso, gente? Misericórdia de Deus, né? Misericórdia de Deus. Então, amados, que o Senhor ricamente te abençoe, que o Senhor resplandeça a sua graça sobre a sua vida, que o Senhor te dê entendimento e discernimento e não entre em pânico. Simplesmente agradeça, obrigada, Senhor, porque nada nos faltará. Está escrito,
Lembra? O Senhor, nada nos faltará, não, né? Não vai faltar nada, nada, vai multiplicar. Por isso, comece a colocar em prática, né? Ore, abençoe para que se multiplique, né? E você vai começar a ver isso e você vai se alegrar. E você vai ter paz e confiança. E para que o Senhor guarde o seu povo também, queridos. Para que o Senhor guarde o seu povo. O clima é um horror que está acontecendo no mundo inteiro. Chuvas demais num lugar, chuvas de menos em outros, né? E cada dia pior. Olha, o mundo não vai melhorar, o mundo só vai piorar. Porque ninguém abre mão dos seus confortos, né? Essa semana eu estava pensando sobre a questão de poluição, principalmente nas grandes cidades, as inundações, tudo, e eu fiquei pensando, puxa, podia se fazer um dia onde as pessoas, ninguém andaria de carro, só de transporte coletivo. Em alguns lugares isso é possível. Ou para algumas, como é que se diz, mas no total já é muito difícil, porque os transportes coletivos não tem adequadamente para todos, não? Então, tantas coisas que a gente fica pensando, mas a pergunta que nós temos que falar para o Senhor é: Espírito Santo, o que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Coloca no meu coração. Amém? E este tempo, amado, neste tempo é de orar, é adorar ao Senhor. Aí tu pode, pela manhã, sempre apresenta a sua família, os seus irmãos em Cristo, né? A sua família de casa, a sua família, a sua parentela, os irmãos em Cristo, os 4 cantos do planeta, aqueles que tu conhece, aqueles que tu não conhece, né? E vai estendendo, sabe? Estende a oração. Você pode declarar o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 18, que é um pedido de socorro, de oração, 21. Gente, a Bíblia é cheia de palavras. De palavras de consolo, de palavras de direção, de palavras de socorro. É maravilhoso, amado. Leia, sabe? Outros momentos você simplesmente dobra os joelhos, ora em línguas. Aqueles que têm o dom do Espírito Santo para orar em línguas, ora em línguas, sabe? Porque o teu espírito clama por ti mesmo. Amém? Glória a Deus, porque eu vi que o Senhor já respondeu aqui. Glória a Deus pela vida do irmão lá, o irmão Paulo lá, que interpretou as orações aqui. Eu vi que o Senhor já deu a resposta para muitas perguntas que foram faladas, muitos temores aqui. Amém? Então, se alegre no Senhor. Nós não temos motivo nenhum para ficar triste, mas só para nos alegrar e agradecer ao Senhor pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. E não esqueçam, amados, o Senhor fala, Jesus fala, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo é o amigo da noiva, lembram disso? O Espírito Santo é aquele que tem foi incumbido de cuidar da noiva, de zelar pela noiva, de alimentar a noiva, de conduzir a noiva em segurança ao encontro do noivo, queridos. Então vamos dar glória a Deus, amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, tu conhece o temor dos teus filhos, as suas angústias, mas que eu peço agora, Senhor, que tudo venha ficar extremamente claro. E quando começamos o jejum, podemos começar amanhã. Se você não pode começar amanhã, pode começar na segunda, não tem problema. Se você quiser deixar o domingo para ter o descanso com a sua família, ou no sábado, ou no domingo, não importa, mas cumpra os dias. Amém? Que o Senhor colocar no teu coração. Rebalashelabarlastori alaramas. Remaste rebiach lasheli anduri alarai. Rebarlasterabarlasheri edrimas. Ho rebalahelasti larabastori andaramas. Oh Senhor, louvado seja e bendita seja o teu nome, Senhor.
ser exaltado acima de todos os nomes, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, somos ovelha do teu pastoreio, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer, Senhor. Ah, Pai, que no meio que houve-se júbilo de alegria na casa dos justos do Senhor. Oh, Senhor, que nas nossas casas possa ser ouvidos júbilos de alegria e louvor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Tenha um final de semana abençoado no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Boa noite a todos.